Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui no perfil da Bemol Pharma e hoje nós vamos falar sobre higiene bucal. Quais são os principais problemas, quais são os mitos, quais são as verdades, a gente vai falar sobre isso. Então, se você tem curiosidade aí de saber sobre a higiene bucal, se tem alguma dúvida, o momento é agora. E a nossa convidada de hoje já chegou por aqui, eu já vou convidar ela aqui para o nosso bate-papo. Bem-vinda, doutora Paula. Tudo bom? Oi, Jaque, tudo bem? Tudo ótimo. Um prazer ter você aqui com a gente para falar sobre esse Obrigada. assunto hoje. Muito obrigada por aceitar o convite, viu? Eu que agradeço. A iluminação parece um pouco ruim, né? Ou é Eu aqui no acho que celular? é, eu acho que é, o quadradinho de cima geralmente fica normal e aí com os comentários ele dá uma escurecidinha. Mas Ah, depois então na gravação vai ficar certinho. então tá Bom, certo. só para explicar aqui para você e para o pessoal que está chegando, eu tenho aqui algumas perguntinhas. E eu vou fazendo essas perguntinhas aqui durante o nosso bate-papo, mas quem está aqui com a gente também pode ficar super à vontade para colocar suas dúvidas, suas principais questões aí, de repente até contar alguma história, alguma coisa que queira compartilhar, então vocês ficam 100% à vontade, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar início aqui. Queria que você começasse falando sobre a rotina ideal de higiene bucal, né, para uma pessoa adulta. Quais são os passos? O que é correto fazer? Certo. Bom, a higiene bucal, a gente imagina que a gente aprende criança que tem que escovar o dente 3 vezes ao dia e geralmente ponto, né? Encerram aí a instrução para gente. Mas a higiene bucal é muito mais que isso e a gente tem que individualizar para cada situação. Mas como você pediu um padrão, a gente pode dizer que um padrão seria usar primeiramente o fio dental, depois partir para a escovação, usando escovas extra macias. O creme dental pode ser de sua preferência, se você não tiver nenhuma indicação específica para usar um creme dental diferente, você pode usar o que você preferir, de sabor, de marca, de valores. E o terceiro item é, se você achar necessário, você pode usar bochechos, mas bochechos nunca eles substituem a escovação, é algo opcional. Maravilha. Só para responder aqui, tem gente perguntando se essa é uma live de Boa Vista, Roraima. Essa é uma live da Bemol Pharma para todos os seguidores aqui da Bemol Pharma. Então, se você é de Manaus, de todo o Amazonas, de Roraima, seja bem-vindo. Fique aqui com a gente que está muito legal o bate-papo de hoje. Eu vou aproveitar aí o Participar. gancho, eu vou aproveitar aí o gancho que você falou sobre o bochecho, que é uma coisa que muita gente tem dúvida e que às vezes eu vejo que algumas pessoas falam que é bom, que não é, que é aquele enxaguante bucal. Ele é bom? Quantas vezes na semana seria indicado usar? Se ele é muito agressivo ou não? Tem muitas informações, né? A gente fica até assim confuso. No mercado, a gente tem uma infinidade de produtos, de marca, de sabor também da mesma coisa, e diferentes fórmulas. Os que vendem no supermercado são de uso livre, digamos assim. São fórmulas em que a gente pode usar diariamente, se a gente achar que a nossa escovação precisa dessa ajudinha. É, Existem outros enxaguatórios que são apenas prescritos pelo dentista e esses são de uso restrito. Então, esses não podem ser usados diariamente. Ou, o meu amigo usou, meu vizinho usou, tinha uma situação específica e para ele resolver eu vou usar também. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Assim, os bochechos que são prescritos, eles são comprados em drogaria, com receita médica, e os que são vendidos em mercado, você pode usar livremente geralmente após cada escovação, né? Dependendo da sua fórmula, da sua necessidade, se você precisa melhorar o seu hálito ou aumentar a carga de flúor da sua ingestão diária, seu uso diário, aí você escolhe um produto de acordo com a sua necessidade. maravilha, perfeito. Vou ver aqui para os comentários, eu vi que teve aqui alguém que comentou. Camila Borges, estou assistindo de São Paulo, muito feliz pela oportunidade de participar em uma live que com certeza será muito rica em conhecimentos. Que maravilha! Isso mesmo, Camila. Fique Obrigada, aqui com a gente.
E tenho certeza que ainda vai ter bastante coisa legal aqui no nosso bate-papo. E se vocês tiverem alguma dúvida que vocês sempre quiseram perguntar para um dentista e nunca perguntaram, esse é o momento, né? Aproveitem. Bom, a minha segunda pergunta é: quais são os principais erros na hora de usar o fio dental? E qual a maneira correta de manuseá-lo? Claro. O fio dental, a gente, né, eu expliquei no início que a gente deve usar antes da escovação. É um erro muito comum da população usar o fio dental depois que escova o dente. Mas há uma explicação para que esse fio dental seja usado antes, né? O fio dental, ele vai desprender esses resíduos, esses restos de alimento entre os dentes, e a escovação vai ser como se fosse uma remoção dessas sujeirinhas que estão soltas na nossa boca agora. Então, quando a gente faz o inverso, a gente usa o fio dental por último, a gente solta as sujeiras de dentro dos dentes e elas permanecem ali, só se fizeram deslocar de entre os dentes para outras áreas da nossa boca. Então, a gente não remove a sujeira. E, além disso, usar em todos os dentes que nós tivermos em boca. A gente não pode usar só naquele dente que a gente está sentindo aquela casquinha de pipoca, aquela carnezinha. A gente tem que usar em todos, diariamente, de preferência em todas as nossas escovações. Eu sei que é um passo demorado, para quem não tem o hábito, para quem não tem a destreza manual, pode ser algo trabalhoso, mas que ele é imprescindível para a gente manter a nossa saúde bucal. Então, eu trouxe aqui um modelinho, não sei se dá para todo mundo ver, Tá mas sim. quando a gente for passar o fio dental, o nosso dente, ele não é colado na nossa gengiva, tá? Ele é um pouquinho folgado. Então, quando a gente for passar o fio dental, a gente tem que entrar até encostar nessa gengiva, entrando suavemente nessa área, porque é justamente nessa área, entre dentes, nesse contorno gengival, em que há um grande acúmulo de alimento. E aí, quando esse alimento se solidifica, né, se calcifica, ele vira o nosso famoso tártaro, que todo mundo tem em algum momento da vida que precisa tirar no dentista. Muito interessante. Já vieram aqui mais algumas perguntas aqui, bem legais. A Márcia perguntou: tem algum tempo mínimo ou máximo para se dedicar para cada escovação? Bom, tempo mínimo e máximo eu também não tenho como fechar, né? Vai depender do número de dentes que a pessoa tiver, mas o ideal é que os movimentos da minha escova, é uma escova de cabeça pequena que vai pegar aproximadamente 2 dentes meu a cada movimento. Então, conforme eu for escovando o dente, eu vou escovar 2 dentes por vez. E assim eu vou a cada dois, né, a cada duplinha de dente. Então a gente sabe que isso aqui vai levar um tempo. Claro, uma pessoa que tem 20 dentes vai levar um certo tipo de tempo. Quem levar 30, quem tiver 32 dentes vai levar um pouquinho a mais. Mas o Sim. importante é ter esse movimento a cada 2 dentes e não fazer essa fricção, porque essa fricção ela não é tão eficiente na remoção do nosso biofilme, da nossa placa dentária. Interessante. Quais são os movimentos corretos, assim, vamos dizer, para Vamos fazer nessa lá. escovação? Então, para adultos, a gente recomenda em que a escova ela entre um pouco inclinada dessa forma aqui, ó. E aí a gente vai fazer o movimento de pentear o dente ou de varrer essa sujeira que tiver entre a borda dos dentes aqui superior. Então, os dentes de cima eu vou pentear para baixo e os dentes de baixo eu vou pentear para cima. Lembrando que toda a área deve ser higienizada, tanto essa parte que aparece quando a gente sorri, quanto essa parte que fica voltada para a língua ou para o céu da boca. Nas áreas em que bate um dente no outro, quando a gente mastiga, aqui sim pode ser feito esse movimento de fricção, que a maioria usa, né? A gente vai Uhum. evitar friccionar nessa área que tem a gengiva, que é bem sensível. Pode friccionar na área superior do dente. E ao final, importantíssimo, gente, escovem a língua, tá? A língua é um depósito de bactéria também. Olha, aproveitando que você falou da escovação da língua, é, a escovação pode ser com a escova de dente normal ou precisa daquele aparelhinho que a gente compra no mercado ou na drogaria, que é um limpador mesmo de língua? A escovação, a higienização da língua, ela pode ser feita das duas formas, tanto pela escova, que o paciente já tiver em casa,
ou pelo dispositivo, que é o limpador de língua ou raspador de língua. Vai depender de como ele se adapta melhor. Há pacientes que têm muita ânsia em usar a escova e preferem o outro dispositivo. E outros já são o contrário. Aquele raspador causa uma ânsia, ele se dá muito melhor com a escova. Para mim, particularmente, não me importa. Mantendo ela limpa, as vias não me importam. Maravilha. Vou vir mais para alguns comentários aqui. Muito legal estar vendo a participação de vocês, gente. Estou amando. Isso mesmo. Podem continuar comentando aqui. A Camila perguntou se tem algum tipo de fio dental melhor. O fio dental melhor vai ser o que você consiga usar sem que ele lhe machuque ou desfie. Existem fios que são encerados, existem fitas que têm uma textura um pouco mais fina e fios que são do calibre mais fino mesmo. Cada pessoa vai ter um espaço entre um dente e outro, vai ter uma situação clínica diferente. E alguns fios podem ser que eles tenham maior dificuldade de passar entre um dente e outro, aí o paciente começa a dizer assim, não entra, então não vou passar, né? Ou então, eu forço tanto que o fio quebra, então eu acho que esse lugar não é para eu mexer. E ao contrário, é só ele procurar, né? E procurar um dentista para indicar alguma marca específica, algum modelo específico, ou ele testando, né? Uma parte importante é sempre que você for comprar material para higiene bucal, você tenha paciência de ler o rótulo. Geralmente as informações que você precisa, que você busca, estão no rótulo. Então, se você lê, se você tem espaços muito apertados, procurem fios que são fino ou extra fino. Essa informação está na embalagem. Se você não tem nenhuma Ou a dificuldade quanto a fita, isso, né? ou a fita. E se você não tem uma dificuldade nenhuma quanto a isso, qualquer fio pode ser válido para você. Maravilha. Eu preciso usar a fita, porque meu dente é muito, muito juntinho. Aí não tem condições. É uma Vamos queixa lá. comum, é uma queixa comum. A Márcia perguntou: e aqueles fios que parecem um aparelhinho? Ah, sim. Chama-se fio dental em forquilha. São fios dentais que já vêm com cabo. Ele é em C e aqui daqui vem um cabinho. Esse fio dental eu costumo prescrever para as pessoas que têm pouca mobilidade de fazer a sua própria higiene bucal ou que realizam a higiene bucal de outras pessoas. Por exemplo, pacientes acamados, ou crianças, ou idosos, enfim. E esse fio ele facilita muito a inserção entre um espaço entre um dente e outro. O grande problema dele seria o custo, né? É um fio dental caro, então por isso eu prescrevo geralmente em casos específicos. Mas se você não tiver nenhum problema quanto ao custo, você pode usar esse fio dental em forquilha à vontade. Perfeito. Vamos lá, olha só. Camila Borges, gostaria de saber se é verdade que as escovas mais caras são mais eficazes na escovação. É um grande mito também da odontologia moderna, né? Todo mundo deve conhecer um profissional que já indicou uma escova cara e que você comprou uma vez, depois não teve coragem de comprar de novo. Ou então pensa muito assim, nossa, a minha já está velhinha, eu vou ter que encarar aquela escova cara de novo. E isso não é verdade. Para você ter bons materiais de escovação, você tem que saber as características necessárias de um material eficiente, de um dispositivo eficiente. Vamos lá, gente. As escovas, elas têm que ter uma cabeça pequena que pegue aproximadamente 2 dentes da sua boca. As cerdas são retas e extra macias ou extra finas, depende do fabricante, tá? E um cabo que proporcione uma boa empunhadura para você. Então, cabos muito retos ou que não tenham aquele emborrachado aqui que pode deslizar na sua mão, são cabos que você deve evitar. Tá? Cerdas médias, macias e duras são totalmente contraindicadas. Então, você sabendo o que você procura, você vai lá, lê o rótulo, lê a embalagem e consegue encontrar escovas nessas descrições que eu falei por até metade do preço das escovas caras que a gente tem uma peninha de ficar comprando toda vez. Olha, aproveitando aí o gancho, né? Você falou sobre as escovas, o ideal ser extra macia, né?
mas ainda tem muita gente que acha que é melhor a escova, quanto mais dura a escova, melhor, quanto mais força na hora de escovar, melhor. Fala um pouquinho sobre isso. Isso, a escovação, a higiene bucal em si nada mais é do que técnica. Nunca é força, tá? Vale mais eu escovar uma vez ao dia, duas vezes ao dia, usando a técnica correta que eu descrevi, de pentear os dentes, usar fio dental, fazer tudo com calma, do que eu fazer três, quatro, cinco vezes usando força, usando uma escova que está me machucando, ou fazendo tudo tão rápido porque eu não tenho tempo para fazer, então é o intervalo do meu almoço, tenho que voltar para o trabalho, e ali faz aquela coisa meio bagunçada, cospe o creme dental e volta para a mesa de trabalho. Então, às vezes é melhor a gente tirar um tempo e usar a técnica adequada, mesmo que a frequência não seja tão alta, mesmo que meus produtos não sejam tão caros. O importante é saber a técnica, é saber o movimento, é saber que minha escova tem que ser extra macia. De preferência, meu creme dental tem que ter flúor, tá? Senão eu vou ter que repor por alguma maneira. O Amazonas tem um alto índice uma alta incidência de cárie. Então, a gente tem que ter um foco na prevenção de cárie e outras doenças bucais. Perfeito. O Michael perguntou: meu filho tem 5 anos, qual o melhor creme dental para usar? Cremes dentais infantis com flúor, tá? Também existem alguns fabricantes, sabores morango, uva, tutti-frutti, aí vai o que ele gosta mais. Então, evitem só o creme dental de adulto, porque a menta, o hortelã, aqueles produtos podem ser um pouco abrasivos e ardidos demais para o seu filho. Usando o creme dental infantil com flúor, tá tudo bem. Maravilha. E olha só, aproveitando aqui a pergunta do Michael, nós tivemos há algum tempo atrás, em fevereiro, nós tivemos algumas lives com dentista falando especificamente só sobre as crianças. Então, acho que quem é Perfeito. mamãe e papai, quem tem criança em casa, seria legal depois dar uma olhadinha. A live ficou salva no IGTV aqui da Bemol Pharma. Depois dessa live aqui, claro, espera terminar aqui nosso bate-papo. Depois você Com pode dar lá uma certeza, gente. olhadinha. Tudo que for relacionado à criança, busquem sempre um odontopediatra, um profissional mais adequado para atender crianças, prescrever produtos, explicar o que tiver de mais atual na literatura para conduzir o caso do seu filho. Então, aqui eu estou tirando uma dúvida geral, mas sempre busque um odontopediatra. Perfeito. Dan Alencar, a quantidade de álcool no enxaguante bucal pode ocasionar descamação da mucosa? Muito bom, Pode. interessante pergunta. Pode causar, inclusive causa em mim, então é uma grande realidade. Eu evito passar bochechos bucais, tanto os de supermercado quanto os terapêuticos que contenham álcool, porque existem pacientes que têm uma maior sensibilidade da mucosa mesmo, e até os que talvez não tenham, se ficarem usando por muito tempo, vão apresentar esse quadro de descamação ou uma hipersalivação, dependendo do teor de álcool. Certo. Olha, agora eu tô vendo aqui os comentários da hora que a gente estava falando do fio dental. E aí a Marta falou: Nunca li rótulo de fio dental." Acho que a Mas maioria das tem. pessoas, né? E a Camila comentou: meus filhos são crianças e têm mais facilidade com esse fio dental que parece um aparelhinho. Legal. Vamos lá. Bom, eu vou voltar aqui um pouquinho para as minhas perguntas, vou ficar intercalando, depois eu volto aqui para os comentários, tá bom? É. Vamos lá. É comum os pacientes relatarem que a gengiva sangra ou está inflamada? E por que isso acontece? Bom, a inflamação gengival, ela pode ter uma das causas, né? Esse sangramento gengival ser uma das causas da gengivite. A gengivite, ela é uma doença periodontal que ela deve ser diagnosticada e tratada pelo profissional. E o sangramento nada mais é do que um sintoma dessa doença. Então, sempre que o paciente apresentar algum sangramento gengival, seja em algum ponto específico ou em áreas mais generalizadas da boca, ele deve procurar um profissional, de preferência um periodontista, para que ele seja avaliado, diagnosticado e feito seu plano de tratamento. Gengiva saudável não sangra. Então, toda vez que você passar o fio dental, fizer escovação, ou enfim, comer um alimento mais fibroso,
e a sua gengiva sangrar por alguma razão ou sangrar espontaneamente, isso não é considerado normal, tá? Então, é um sinal de que há alguma inflamação e você deve redobrar os cuidados de higiene e procurar um profissional para a gente ver o que está acontecendo nessa sua área que você está com essa queixa. Maravilha. É, bom, você acabou respondendo um pouco rapidamente lá no início sobre creme dental. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Se existe um creme dental específico, a gente vê aí no mercado uma infinidade de cremes dentais e que Infinidade faz mesmo. isso, É, que faz a gente aquilo, que prometem várias coisas, né? Existe o A gente ideal? vai no supermercado, a farmácia é um tremendo de um paredão, né? Com aquelas caixinhas coloridas e Sim, vibrantes, a gente fica assim, confuso. Mais uma vez, eu falo para vocês, leiam o rótulo, tá? É importantíssimo ler o rótulo. Cada creme dental geralmente promete uma coisa, cada creme dental tem uma formulação específica. Às vezes, do mesmo fabricante, existem várias fórmulas. E aí, eu me dou bem, eu me sinto, minha higiene é ok, eu não tenho reações adversas com um creme dental, por exemplo, da embalagem roxa do fabricante 1. E aí, né, o dia que eu vou da fabricante da embalagem roxa, está em falta como da embalagem vermelha. E esse da embalagem vermelha me deu uma alergia. Então, é importante a gente ter esse hábito de ler os rótulos. Creme dental, no geral, não tem tanta especificidade assim. O que eu peço é que ele tenha o flúor. Agora, o sabor, se ele é em gel, se ele é em creme, aí fica a critério do usuário. Uma coisa também que nós devemos evitar são os cremes dentais que são muito abrasivos, que prometem clarear, né? Essa promessa aí a gente tem que ter cuidado. Todos os produtos que prometem clarear, seja a escova, seja o creme dental, seja o enxaguante bucal, eles têm alguma substância que vai, obviamente, alterar a sua mucosa, pode gerar alguma reação. Geralmente ele tem alguma abrasividade maior, então pode ser que você, né, na vontade, né, na ânsia de clarear, aplique um pouquinho mais de força para ver se os resultados vão ser mais eficientes, e isso acaba lhe trazendo lesões, tanto nos dentes quanto na gengiva ou na mucosa em geral. Então, cuidado com as promessas milagrosas, tá? O clareamento é algo que deve ser feito e indicado sempre pelo profissional. Não existe fórmula perfeito, mágica para clarear. perfeito. Bom, acho que todo mundo conhece alguém que teve ou tem cárie, já teve, já fez canal ou prótese. Eu queria que você falasse se é muito normal encontrar pessoas com essas, já tiveram esses problemas, né? Ou se não, está cada vez menos. É, a odontologia tem evoluído bastante, né? Então, dessa forma, a gente com certeza tem avós ou os nossos pais que eram usuários, né, de próteses, das dentaduras, porque não tinham recursos na época, tanto de técnica ou financeiros, para seguir um tratamento odontológico. Hoje em dia as coisas estão mudando, estão melhorando, estão ótimas? Não, não estão. Então ainda existe muito dente cariado, existe muito dente com doença periodontal, existe uma infinidade de situações clínicas, né, doenças e condições que afetam a nossa boca. Mas eu acredito que a prevenção é sempre o caminho a se seguir. Então, a odontologia evolui, mas a gente tem que evoluir junto com ela. A gente tem que ajudar também, não é porque agora existem novos tratamentos, novas técnicas que a gente vai deixar de lado de fazer a nossa parte, que é fazer o básico, né? Que é cuidar da nossa higiene. Não esperar precisar dessas novas Isso. tecnologias de tratamento, né? Que Sem cuidando contar, é melhor. sem contar que é mais barato comprar uma escova, um fio, um creme dental do que fazer um tratamento longo. Pode ser caro, pode ser que não fique como você estava esperando. É verdade. Bom, gente, olha só, eu tenho mais duas perguntinhas aqui, então geralmente quando eu já vou chegando assim nas últimas perguntas, eu gosto de chamar vocês, se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, o momento é agora, coloquem aqui nos comentários e daqui a pouquinho eu vou ler aqui os comentários, tá bom? Então vamos lá. Por que tantas pessoas usam os famosos dentes falsos, né? Salvar um dente original é muito complicado?
Bom, existem duas formas de usar os dentes falsos, né? Vamos usar essa palavra assim. Existem as modalidades estéticas, que são as lentes de contato, ou facetas, ou laminados, cerâmicos, não sei como, não importa como estão chamando, que tem ainda apenas unicamente a função estética, né? O paciente está insatisfeito com o formato dos seus dentes, com as cores dos seus dentes, por alguma razão, e eles optam por esse tipo de tratamento de reabilitação. E existe outra forma de reabilitar, são pacientes que já perderam dentes de fato, então teve uma cárie ou sofreu alguma fratura, algum trauma, alguma coisa aconteceu e o paciente não tem dente. E aí ele precisa repor de alguma forma, tá? Ou através de próteses ou através de implantes. Em todo caso, não é, cuidar do seu dente não é tão trabalhoso assim. A gente tem que entender que cada dentinho nosso na nossa boca, ele é um órgão individual. Então imagina que se você tivesse algum problema em algum órgão seu, você iria optar pela remoção dele já imediata para evitar que ele dê problema futuro, ou se você ia tentar um tratamento, ia tentar tomar um remédio, fazer alguma cirurgia, alguma coisa assim. Para dente é a mesma coisa. O paciente ele tem que estar ciente que ele tem que ter um pouquinho de paciência e ouvir o que o profissional está propondo para ele. Nem sempre o caminho da extração, ou ficar sem dente, ou colocar já a faceta bem branquinha, como ele quer, é o caminho mais indicado. Pode ser que talvez ele precise de uns passinhos a mais para chegar ao resultado que ele quer. Então, a paciência do profissional e do paciente é o que vai delimitar o sucesso do seu sorriso. E, gente, por favor, sempre que vocês tiverem a opção de preservar o dente, lutem pelo seu dente, tá? Inclusive, isso me fez lembrar, você falou aí sobre as lentes de contato, que virou bastante uma moda, né? E pessoas até com os dentes bonitos, dentes Perfeito. não perfeitos. E aí a pessoa colocou porque estava na moda e fica todo mundo com aquele dente, com aquele sorriso igual, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque tem algumas técnicas que até prejudicam, né, os dentes da pessoa. Sim, as facetas, os laminados, ou enfim, aquela porção branquinha que a gente vê, de tamanho igual, de cor igualzinha, que todo mundo tem igual, elas têm uma indicação própria para isso. Existem alguns casos que estão extrapolando essa indicação e aí surgem os problemas. Então, para colocar um dente branquinho, bonitinho que a gente quer, a gente tem que seguir alguns passos clínicos. E como eu falei anteriormente, precisa de paciência. Quantos passos? Não sei, eu não sei como é com a sua boca atual. Cada paciente vai exigir um número de passos pré-instalação dessa reabilitação. E sempre que um paciente ele vai receber esses laminados, ele vai ter alguma alteração, algum pequeno prejuízo na sua estrutura dentária. Então, basicamente, é um tratamento irreversível, tá? São casos excepcionais em que é possível reverter. Então, a gente tem que ter muita certeza da indicação e mais certeza ainda se é esse o resultado que eu quero. Porque eu terei que levar isso, essa minha escolha de vida, pelo resto da minha vida. Não é só fazer a instalação, existe a manutenção dessas facetas, dessas lentes. Então, a gente tem que colocar tudo isso na pontinha do lápis e ver se vale a pena para a gente, se a gente vai conseguir manter um tratamento desse a longo prazo. Não adianta só instalar e nunca mais falar com o seu dentista, que vai ter uma pontinha, vai surgir. Aí a pontinha ela é da sua biologia, o seu corpo que vai cobrar de você, não vai ser no bolso. Muito bom. Para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, queria que você falasse quais são os principais mitos em relação à saúde bucal. Então, um dos mitos que eu já acabei respondendo é que só o produto caro da marca importada que funciona. Não é assim, tá? Então, a higiene bucal, a prevenção, ela é para todos. Eu sempre enfatizo isso, eu ensino o paciente a ler o rótulo, a procurar
eu raramente prescrevo a marca do que eu quero. Você vai comprar a marca X da embalagem Y. Eu digo, você tem que comprar assim, assim, assado, se não, porque se não tiver essa marca tão específica que eu estou passando, se o paciente não tiver condições de arcar, ele vai Sim. por água abaixo, tudo que eu acabei de falar para ele. Então, isso é um mito de que só o caro funciona, tá? Outro mito importante que eu falei, esqueci de falar no assunto enxaguantes, que enxaguante por si só é um tratamento. Tá? Então, eu estou com uma gengivite e eu vou usar um enxaguante que vai me curar. Também é um mito, tá? Se você tem algum sangramento gengival, você deve procurar um profissional para ser avaliado, para descobrir o que está causando aquele sangramento gengival. E assim, a partir daí, ele vai prescrever para você o que você precisa para melhorar. Bochecho não é tratamento. Maravilha. Agora eu vou aqui para as perguntinhas das pessoas. Eu vi que ficaram algumas aqui. A Camila comentou lá sobre o que a gente falou das escovas mais duras, né? Ela falou interessante a senhora ter falado sobre escovas extra macia. Tenho a impressão de que a escova de cerdas duras limpam melhor o dente, mas essas machucam a minha gengiva. Olha só, tá vendo? Aí a Todo gente mundo já tem a vê, né? impressão de que a força vai limpar. Não é força, gente, é técnica. E aí a Camila também perguntou, né, comentou aqui que uma vez ela queimou a gengiva com pasta já. Acredita que pela quantidade de álcool. Cuidado, gente, com a automedicação, seja bochecho, seja um comprimido, qualquer coisa, gente, tá saindo já da odontologia, cuidado com a automedicação, tá? Não tomem nada, não passem nada, não esfreguem nada que não tenha sido prescrito exclusivamente para você. Maravilha. A Rafaela perguntou, Paula, o que você acha das escovas elétricas? São ótimas quando bem usadas. Também são dispositivos que eu prescrevo para pacientes que têm algum déficit na mobilidade ou que fazem higiene em outra pessoa, porque são escovas em que você praticamente tem que posicionar na cavidade bucal e ela vai fazer o serviço para você. Se você é um paciente meio ansioso, que costuma usar força, ou que, né, usa com muita frequência, então cuidado com essas escovas para elas não trazerem mais prejuízos do que benefícios. Mas, no geral, são escovas ótimas, elas têm bons resultados. É, E aí vai a questão do custo, né? A escova elétrica ela também tem que ser renovada, tá, gente? Ela tem um refil que tem que ser trocado periodicamente, então não adianta comprar um kitzinho da escova lá, a escova e o motorzinho, e passar um ano usando aquilo ali, porque depois de um tempo, a escova, depois que a escova está velha, seja ela manual ou elétrica, ela perde a efetividade dela. Então, as suas escovas começam a abrir aqui as cerdas, começa a ficar esgaçada, passou da hora de trocar. Primeiro, você deve estar usando força para ela ter aberto as cerdas. Segundo, que essas cerdas tão desalinhadas, elas não vão limpar tão bem os dentes e ainda corre o risco de machucar você. Maravilha. Ah, o Ramon perguntou a respeito da sensibilidade. Está relacionada diretamente a que fator? A sensibilidade, ela tem algumas causas que podem ser a exposição radicular, a gengiva ela dá uma baixadinha em seu nível e a raiz que deveria estar para dentro do osso, coberta pela gengiva, acaba exposta na cavidade bucal e isso pode trazer sensibilidade. Pode ser ainda cárie, está lá aberta, ou alguma restauração que está infiltrada. Então, existe alguma possibilidade de ser a causa dessa sensibilidade, essa hipersensibilidade. E o importante é que o tratamento, já vou me adiantando, o importante é que sobre o tratamento da sensibilidade, ela é meio que focal, causal, não há algo assim ainda a longo prazo. Existem técnicas de cirurgia plástica para recobrir raízes expostas. Se for cárie, a gente vai ter que refazer restauração ou fazer uma restauração. Mas se não houver desses motivos que eu estou falando aparente, for apenas uma sensibilidade simples e pura, não tem muito que a gente possa fazer, a não ser aplicações de flúor, alguns tratamentos com laser, alguns cremes dentais específicos, mas zerar é um pouquinho difícil. Maravilha. A Rafaela
comentou sobre as escovas elétricas. Nossa, verdade. Às vezes temos a ideia de que a escova elétrica vai resolver tudo. Muito bacana. Obrigada pela resposta. E o Matheus comentou aqui, o conteúdo muito bom e muito bem conduzido. Chamem a doutora Paula mais vezes. Muito obrigada, Matheus. Que bom que você está gostando. Bom, então a gente vai caminhando agora para o encerramento do nosso bate-papo, que foi maravilhoso, cheio de informações que com certeza vão ajudar bastante gente. Muito obrigada por ter topado, por ter aceitado o convite e por ter compartilhado esse conteúdo com a gente, doutora. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Bemol Farma. Obrigada, Jaque, pela condução, a leitura aqui das perguntas. Foi muito bom participar. Eu espero que todos tenham aproveitado. Pelo menos um pouquinho de conhecimento tenha ficado aí. Lembrem sempre de ler os rótulos, gente. Leiam os rótulos, é importante. Com certeza. Aí, com certeza todo mundo gostou. Tá todo mundo colocando aqui nos comentários, inclusive, elogiando o conteúdo, foi muito bom mesmo. E eu quero agradecer vocês também que ficaram aqui com a gente, que comentaram bastante, que colocaram aqui as dúvidas, as perguntas de vocês, e também colocaram as histórias, né, de vocês aqui, contando um pouquinho. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. Fiquem de olho aqui na programação da Bemol Pharma. De vez em quando rolam algumas lives aqui muito, muito legais, com muito conteúdo bom. Então fiquem de olho para vocês não perderem nenhuma, tá bom, gente? Fiquem bem, boa noite. Se puder, fiquem em casa. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.